Então, vamos lá, meus queridos alunos e alunas. Agora a gente vai para a parte 2, em que a gente vai fazer os exercícios um pouco mais trabalhosos. Não que eles são mais difíceis, tá? Não entre na cabeça, porque é difícil. Não, ele é mais trabalhoso, tem que fazer mais passos. A gente precisa pensar melhor quais são as nossas estratégias, mas dá para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Esse exercício, ele caiu no vestibular da Unesp. Eu não lembro de que ano, acho que foi 2010, não lembro. Mas a gente vai. É esse tipo de questão que cai no vestibular. Mas se fizer com calma, se a gente ler com calma, direitinho, você vê que dá para fazer, tá bom? Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante 60 quilômetros de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente o rumo a oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, formaram aproximadamente um triângulo retângulo ABC, como mostra a figura. Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou partindo de A até chegar em B é... Oxe, o que ele quer saber? Qual a distância que o avião percorreu saindo de A até chegar em B, ok? Então, vamos ler o programa de novo para a gente poder entender e colocar as informações ali no nosso triângulo. Então, vamos lá. Um pequeno avião deveria partir da cidade A rumo à cidade B ao norte. Ele tinha que ter feito isso aqui, ó. Ter subido, né? Distante 60 quilômetros de A. Então, eu sei que de A até B são 60 quilômetros. Ele tinha que ter feito isso, só subir aqui, tá certo? Mas ele não fez, ele errou. Então, ele seguiu para oeste. Então, ele chegando aqui, foi para oeste, olhou, epa, tô errado. Aí ele deu um giro para a direita de 120 graus. Ele corrigiu a rota dele e foi seguindo para a cidade B. Tudo bem? E aí a pergunta é: a distância em quilômetros que o avião voou de A até chegar em B. Então, o que ele fez? Ele voou de A até o ponto C e do C até o ponto B. Então, vocês concordam comigo que eu preciso saber quanto vale essa distância e essa distância? Aí eu somo, que foi o tanto que ele andou, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou chamar... Eu vou chamar de X e de Y, tá certo? Ficou um pouquinho longe, mas vocês entenderam, tá? Então, o que eu tenho aqui? Meia volta são 180 graus, não são? Uma volta inteira, 360, não é? Meia volta, metade, 180. Tem uma música, né, que fala 180, 180, 360. Eu não sei, eu ouvi só esse refrão, eu não gosto muito desse tipo de música, mas eu ouvi só esse refrão. Aí eu tava explicando isso, aí meu aluno falou: professora, tem uma música que fala isso, 180, 180, 360, não é? 360 você dá uma volta completa, meia volta 180. Então aqui, ó, nós temos, cadê meu mouse? Meia volta, 180 graus. Se aqui vale 120, para completar o 180, aqui vai ser 60 graus, tá certo? Tudo bem? Então, esse meu gráfico já ficou mais bonitinho. Então, eu sei que aqui vale 60, porque é a distância de A até B. De A até C eu não sei, a gente vai ter que calcular. E de C até B eu também não sei. Mas eu sei que esse ângulo é 60 graus. Professora, por que você colocou esse ângulo aí? Porque eu preciso dele para eu usar dentro do triângulo retângulo. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, eu quero saber quanto vale
esse tamanho aqui, né? Em relação ao ângulo de 60 graus. Cateto, cateto, tá? Em relação ao ângulo de 60 graus. Esse valor que eu tenho, que é o 60, ele é o quê? Cateto oposto. Então, a gente parte daquilo que a gente tem o cateto oposto. Eu quero saber esse lado aqui, que é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto, eu quero saber o cateto adjacente. Qual a relação que eu vou usar? Qual a razão que eu vou usar? Tangente, isso mesmo. Então, o cateto oposto é 60 sobre a hipotenusa, que é x. Tangente de 60. Raiz de 3 sobre o 3. Essa é do 30. E no meio vem 1. Essa é de 45. No final, raiz de 3. Essa é de 60. Então, tangente de 60 é raiz de 3. O que eu faço agora? Multiplico em cruz. Vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar x vezes raiz de 3, x raiz de 3. 60 vezes 1, porque embaixo da raiz de 3 tem 1, 60. Tudo bem? Eu não quero o valor de x raiz de 3, eu quero só o valor de x. Tá multiplicando, o que eu vou fazer? Passo dividindo. Fica 60 raiz de 3. E aí? Gente, eu fui pesquisar depois do outro vídeo. Eu fui pesquisar. Pode ter raiz no denominador? Sim, tá? Raiz de número irracional pode, só que dificulta os nossos cálculos. Então, por isso que eu mudei. Raiz no denominador, tem que racionalizar, tá? Não é que não pode, pode. Só que a gente racionaliza para poder tornar os cálculos mais fáceis, tá? Então, por isso que eu mudei. Raiz no denominador, tem que racionalizar, tá? Então, como que eu vou racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, que não vai alterar o resultado, que eu já falei isso para vocês no vídeo anterior, tá bom? Então, vai ficar 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é? Muito bem. Posso simplificar o 60 com 3? Posso, né? Então, vai ficar 20 raiz de 3? Muito bem. Achamos aí 20 raiz de 3. Ok? Achei o x. Agora, vamos para encontrar o y. Então, aqui é 20 raiz de 3, tá? Agora, o y, aí a gente tem várias opções, né? Para encontrar o y, eu quero saber a hipotenusa. Eu posso usar o seno, porque eu tenho cateto oposto, e eu posso usar o cosseno, porque eu tenho cateto adjacente, certo? Então, qualquer um que eu usar vai dar o mesmo resultado. Eu vou usar o seno. Por quê? Porque é 60, né? Não tem raiz de 3. A gente vai pela lei do menor esforço. O número que tá mais fácil a gente fazer a conta, a gente vai, tá? Então, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Seno de 60. E todo seno é 1, 2, 3. E 3 está lá no fundo. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 sobre y. O que eu faço? Multiplico em cruz. Então, vai ficar a raiz de 3 vezes y, raiz de 3, y raiz de 3, 60 vezes 2, 120. Não quero y raiz de 3, vou passar dividindo. Raiz de 3 igual a 120 sobre raiz de 3. Raiz no denominador, tem que racionalizar. Isso mesmo. Então, como a raiz está no denominador, a gente vai racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Professora, esse embaixo, se eu tivesse raiz de 5, você ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Professora, e se embaixo tivesse raiz de 7? Você ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7, que não vai alterar o resultado. Tudo bem? 120 vezes raiz de 3, 120 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 120 raiz de 3 sobre 3. Dá para simplificar, né? O 120 com 3, 40? 40 raiz de 3. Acabou? Não. Ele não pediu para a gente calcular quanto vale AC e quanto vale CB. Ele pediu para a gente calcular a distância percorrida. Então, vamos lá. A distância vai ser x mais y, certo? X é 20 raiz de 3 e o y 40 raiz de 3. Então, 20 raiz de 3 com 40 raiz de 3, 60 raiz de 3. A distância percorrida de A até B foi de 60 raiz de 3. Se ele tivesse dito
adote raiz de 3 igual a 1,7 ou 1,71, aí você transformaria. Como ele não falou nada, a gente deixa assim, tá bom? Certo, turma? Então, vamos para o próximo. Esse da PUCamp é da PUC Campinas. Em uma rua plana, uma torre AT é vista por dois observadores, X e Y, sobre o ângulo de 30 e 60 com a horizontal, como mostra a figura a seguir. Então, aqui, ó, eu tenho uma rua plana, aqui a gente tem uma torre, a torre AT, e é vista por um observador aqui X, com um ângulo de 60 graus, e Y com um ângulo de 30 graus, né? Eles estão afastados um do outro. Se a distância entre os observadores é de 40 metros, qual é aproximadamente a altura da torre? Aí agora, olha, se necessário, utilize raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Lembrando que a gente vai deixar isso para o final, tá bom? Então, é o seguinte, ele quer saber a altura da torre. O que ele me deu, tá? Ele me deu esses dois ângulos, de 60 e de 30, e ele falou, outra informação que ele me falou, que a distância entre os observadores, ó, de X até Y, X até Y vale 40. Então, essa é uma informação que eu tenho. Aí, ele está pedindo quanto vale o AT, a distância, o tamanho da torre, certo? Olha, eu vou usar as informações que eu tenho. Esse AT eu vou chamar de H para ficar mais fácil para a gente. Só se eu olhar, eu tenho esse triângulo pequenininho aqui, não tem? O triângulo ATX. Então, essa distância de A a X eu vou chamar de C. Posso dar qualquer letra, tá bom? E aqui eu já chamei de H, de A até T, tá bom? Aí depois, se a gente olhar para fora o triângulo maior, esse triângulo ATY, tá vendo? É um triângulo retângulo maior. Então, eu vou usar ele também. Ô, professora, por que você está fazendo isso? Gente, em matemática, o que eu fiz aqui? Tá. Na matemática, o que a gente faz? Eu vou usar as informações que o problema me dá. Se ele está me dando esse ângulo de 60 graus, porque talvez ele é uma coisa que eu vou usar, por isso que eu estou usando, olhando para esse triângulo pequeno aqui, tá bom? Aí ele me deu esse triângulo pequeno tem relação com a altura que a gente quer. E ele também me falou desse ângulo de 30 graus, que também tem relação com a altura que a gente quer. Então, vamos usar. Vamos ver no que vai dar, mas vamos usar isso, tá? Então, vamos olhar para esse triângulo pequenininho aqui. Então, eu sei que esse é o meu cateto e esse meu cateto que eu chamei de C, né? Isso também é meu cateto. Em relação ao ângulo de 60 graus, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Eu vou usar qual relação? Tangente. Tangente de 60. Então, a tangente de 60 me fala que é o cateto oposto. Eu tô olhando esse triângulo pequeno, tá, gente? Cateto oposto, que eu chamei de H, sobre a hipotenusa, que eu chamei de C, tá? Tangente de 60, raiz de 3. Vocês já estão craque, né? Já decoraram. Tangente de 60, raiz de 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico em próximo. Multipliquei em cruz. Então, vai ficar C raiz de 3, que é igual a H. Gente, guarda isso. Guarda. Guarda, não tem mais, eu não consigo fazer mais nada. Não consigo ir adiante. Então, a gente só guarda. Guarda ali, porque vamos ver se a gente vai usar, tá? Agora, eu já usei a informação. Eita! Peraí. Eu já usei a informação do triângulo pequeno, eu vou usar a informação do triângulo maior, tá vendo? Então, o triângulo maior, o que a gente tem? Cateto, cateto oposto e cateto adjacente, tudo bem? Então, olha, cateto oposto, cateto adjacente, qual razão que eu vou usar? É a tangente. Então, vai ficar cateto oposto, que é H, mais o cateto adjacente, que é essa medida aqui do C mais 40, porque é todo esse lado aqui, tudo bem? Tangente de 30. Raiz de 3 sobre o 3.
Raiz de 3 sobre 3. Igual a H, a altura, C mais 40. O que eu faço agora? Multiplica em cruz. Isso, eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar raiz de 3 vezes C mais 1, tá? Aí eu coloquei entre parênteses porque o raiz de 3 está multiplicando todo mundo, que é igual a 3 vezes H, 3H. Eu vou aplicar a distributiva. Raiz de 3 vezes C, C raiz de 3. Raiz de 3 vezes 40, 40 raiz de 3. Gente, olha isso aqui. Dá um look aqui. Olha isso aqui e olha isso aqui. Eu não falei que C raiz de 3 é igual a H? Falei, né? Então, eu posso, no lugar de C raiz de 3, colocar o H. Porque não é igual? Eu estou trocando 6 por meia dúzia. Só estou trocando o modo de falar, mas é a mesma quantidade, tá certo? Então, no lugar de C raiz de 3, eu coloquei o H. E agora, o que eu tenho? Uma equação do primeiro grau. Letra de um lado e número para o outro. Eu vou passar a letra para lá, porque se eu vou passar o H para lá, porque se eu passar o 3H para cá, vai vir negativo, aí eu vou passar o 40 raiz de 3 para lá, vai ficar negativo, então vai ficar tudo negativo, então não. Então vamos passar isso que vai dar na mesma. Vamos passar esse H para lá, só para não ficar fazendo muita bagunça na nossa vida. Então eu passo aqui, ó, é porque é letra de um lado e número para o outro, não importa o membro, né? Passei o H para lá e foi negativo. Então aqui vai ficar 2H, né? 2H igual a 40 raiz de 3. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Posso simplificar? 40 com 2? 20 raiz de 3. Então, minha altura é 20 raiz de 3. Ele falou que é para adotar a raiz de 3 igual a 1,7? Isso, né? Então, no lugar do raiz de 3, porque é 20 vezes raiz de 3, então fica 20 vezes 1,7. Altura, 34. Tudo bem? E aí, gostaram? Ele é mais trabalhoso, tá? E assim, matemática, quanto mais exercício você fizer, melhor você vai ficando. Tem um exercício muito parecido com esse na lista que vocês vão entregar para nós, professores, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. A altura é aproximadamente 34 metros, que é a resposta que ele pediu, né? Mas não, só isso. Então, é isso, turminha.